Por que meu filho age dessa forma? Essa é uma pergunta que eu sei que você já se fez. Como é que pode ser tão agressivo, tão tímido, tão envergonhado se eu não ensinei a ser assim? Mas a resposta para a verdadeira personalidade da criança está no mapa astral infantil. Através do mapa astral, você consegue entender a real essência da sua criança, assim como você consegue entender como lidar com essa criança no dia a dia. E agora você pode estar se perguntando como um instrumento tão complexo que é o mapa astral pode ser sua ferramenta para o dia a dia da maternidade. Pois eu vou te explicar aqui nesse vídeo que sim, que é possível. E eu quero começar te dizendo que o principal signo do mapa astral infantil não é o signo do Sol, é o signo da Lua. A Lua simboliza instintos, emoções, sentimentos, necessidade de acolhimento, necessidade de nutrição e segurança. Então, através do signo, dos aspectos que essa lua faz e da fase da lua de nascimento, que você vai entender como você precisa acolher sua criança, como você precisa nutrir essa criança. Porque a criança é como uma semente, então ela precisa ser plantada, regada, com a quantidade certa de água, a quantidade certa de luz, ela cresce com toda a sua potência. E a lua vai te indicar como é essa quantidade de luz, de água que ela precisa para crescer, sobretudo na infância. E aqui eu quero começar a te contar uma história de como a astrologia me ajuda no dia a dia. Foi um momento logo após pandemia, em que eu estava voltando ao convívio familiar e numa reunião em que minha filha estava pela primeira vez numa casa que ela não conhecia, com pessoas que ela ainda nunca tinha visto, que ela começou a entrar e começou a fuçar todas as coisas que tinham na casa, né? Abria portas, subia escada, enfim, alguns adultos pediram para ela parar, dizendo que aquilo não podia. E ela não parava, nem mesmo quando eu dizia não, isso não pode. Então, assim, sugeriram que eu colocasse ela de castigo. Eu confesso que naquele momento eu duvidei de mim mesma, né? Se eu estava conduzindo da forma certa. Mas logo depois eu lembrei do mapa astral dela. E é óbvio que eu não coloquei minha filha de castigo. Primeiro, porque eu não acredito que o castigo ensine, muito menos uma criança de 2 anos. E depois, porque eu lembrei que as crianças com lua nos signos de touro, que é o caso da minha filha, elas têm um estranhamento nas coisas que não são familiares. Então, naquele momento que ela estava, digamos, fuçando tudo da casa, mexendo, explorando todos os ambientes da casa, todos os detalhes, era uma forma dela se familiarizar. Então, eu levantei e fui conduzindo aos detalhes da casa que ela precisava conhecer, e foi o suficiente para ela se sentir mais tranquila e mais segura para conseguir interagir com as pessoas. E é essa tranquilidade que eu também quero te dar. Você, ao conhecer, você que é mãe, ao conhecer o mapa astral da sua criança, ao conhecer os pontos, sobretudo a lua do mapa astral infantil, você vai entender muito melhor como acolher a sua criança e quais são os pontos de segurança. Como, por exemplo, as crianças que têm a lua nos signos de água, elas são crianças muito sensitivas e muito emotivas. Frequentemente recebo mães que têm filhos com lua no signo de água e que não entendem por que tanta emoção, por que tanto choro. Mas o choro é uma expressão muito importante do sentimento dessas crianças. Então, assim, elas tendem a extravasar tudo que elas estão sentindo, que são muitas coisas, pelo choro. Então, assim, é preciso esperar dar o tempo necessário desse momento da emoção para conseguir dialogar com essas crianças. Por exemplo, as crianças com a lua nos signos de ar, elas são muito questionadoras. Então, assim, conhecer, entender, ajuda as crianças a se sentirem mais seguras. Então, geralmente são crianças que trazem muitos porquês. Por que isso, por que aquilo? Para algumas meninas chega a ser muito cansativo ter que ficar ouvindo todos esses porquês. Mas tem uma razão. A razão é que traz uma segurança e um conforto para essa criança. Assim como as crianças com a lua nos signos de fogo, que são mais ativas e mais independentes. Então, assim, muitas vezes elas tendem a ser um pouco mais questionadoras ou contestadoras, no sentido de não vou fazer desse jeito, eu quero fazer do outro jeito. É porque como elas gostam de ser independentes, isso traz segurança para a criança e autoconfiança, fazer do jeito dela, ela busca um caminho que ela possa fazer do jeito dela. Ela busca um caminho que ela possa encontrar o seu jeito de fazer. E essa é uma das melhores formas que a gente pode conduzir essa criança. A ela testar as formas, a gente auxiliar que elas possam ir testando as formas até encontrar a sua forma de fazer. Assim como eu também estava relatando as crianças com a lua nos signos de terra, que elas gostam muito do que é familiar.
Então, assim, mudanças bruscas ou uma não rotina causa insegurança nessa criança. Então, assim, uma boa estratégia para você conseguir ajudar a criança a passar pelos desafios da vida, pelas mudanças da vida, é você fazer as mudanças aos poucos. E anunciando as mudanças aos poucos e conversando aos poucos. Quando for o caso, poder mostrar, se por exemplo a nova cidade que você vai morar, poder mostrar as fotos na internet, enfim, algo que possa ajudar ela a se familiarizar com o que está por vir. Isso traz muito segurança para a criança. Então, esses são os princípios básicos de pontos importantes que a gente pode trazer segurança para a criança e respeitar a natureza da criança. Porque essa é a proposta da astrologia. Quando você conhece a natureza da sua criança, conhece o que ela precisa, você pode educar respeitando o que ela realmente precisa ser. E toda criança tem o direito de poder ser quem ela nasceu para ser. E é isso que a astrologia quer fazer para você. É isso que eu quero te ajudar, é esse caminho que eu quero te ajudar, você que é mãe. Então eu te convido a participar do workshop A Lua no Mapa Natal Infantil e o link está na bio. Vamos conhecer e se conectar melhor com a alma do seu filho.